começar mais uma entrevista do Espiritismo BH. Esperamos que você goste. Espiritismo BH recebeu anteriormente o nosso irmão Gilson Freire numa entrevista sobre o perispírito. Neste programa, ele veio conversar conosco sobre as patologias do perispírito. Tudo bem, Gilson? Tudo bem, Marcelo. Graças a Deus. Vamos começar daquela pergunta básica, né? O que é o perispírito? Primeiramente, Marcelo, é uma alegria grande estar aqui de volta nessa tarefa sublime, podemos considerá-la assim, né? E é uma alegria muito grande estar também nos lares de todos aqueles que acessam o Espiritismo BH. Sabemos já ser, né, um site de grande sucesso, pelo qual nós parabenizamos vocês e pedimos a Deus que continue a sustentar este trabalho. Comecemos então, sem demora, né, Marcelo, o nosso tema. O que é o perispírito? Nós já estivemos aqui conversando longamente a respeito da definição, da composição do perispírito, da sua anatomia, da sua fisiologia. Hoje nos compete falarmos sobre as patologias do perispírito. Então, façamos uma definição sucinta para aquele que nos assiste por primeira vez não fique um tanto quanto desorientado. Perispírito é uma denominação que Kardec deu a um corpo de natureza energética que nos acompanha, não só no trânsito pela vida carnal, mas após o nosso desenlace. Então é um corpo intermediário entre o nosso espírito, nossa essência eterna, nossa consciência imortal e o corpo físico. Consideramos então o nosso segundo corpo. E consideramos o corpo físico nada mais do que uma cópia desse perispírito. Ele está estruturado numa matéria, digamos assim, plasmática, de natureza inacessível ainda à compreensão humana, mas um corpo mais sutil, um corpo mais acessível às modificações da nossa própria mente do que o nosso corpo físico. Daí então a importância de estudarmos as patologias do perispírito. Gilson, o que acontece com o perispírito logo após a morte do corpo físico? É uma das nossas curiosidades, né, Marcelo? O que irá se passar conosco no transe da desencarnação? E hoje a doutrina espírita já nos favorece com estudos interessantíssimos sobre este momento tão crucial nas nossas vidas, né? Quando nós deixamos o plano físico e passamos ao plano espiritual. O nosso perispírito nos acompanha. Ele será refeito no instante do desenlace, projetando-nos numa outra dimensão da vida, com uma conformação em tudo semelhante à nossa, porque o corpo perispiritual, como sabemos, é em tudo semelhante à configuração humana. Então, nós portaremos um corpo depois da morte. Mas o perispírito é suscetível de sofrer uma série de modificações, porque, como disse, trata-se de uma estrutura mais maleável à nossa mente, ao contrário do nosso corpo, que oferece, corpo físico, que oferece uma certa resistência, um certo peso, mas o perispírito não. Então, o perispírito pode sofrer diversas alterações de forma e pode comportar algumas patologias decorrentes da consciência do indivíduo. Mas, em síntese, respondendo essa pergunta, nós podemos considerar que nós migramos para o plano espiritual e despertamos lá com uma aparência em tudo semelhante à que temos aqui na Terra, de modo geral. Então o perispírito pode adoecer? O perispírito pode adoecer e o perispírito adoece. Este é o nosso tema da noite e nós vamos penetrar nesta questão, né? O perispírito, na verdade, é o depositário das enfermidades
que acometem inclusive o nosso corpo físico. O nosso corpo físico adoece porque ele absorve um manancial mórbido que nós trazemos na intimidade perispiritual. Então, o nosso perispírito, ele colhe em suas malhas delicadíssimas as lesões conscienciais que nós acumulamos no trânsito das nossas muitas vidas, essas coleções, esses mananciais mórbidos que André Luiz chama de nicho fluídico, é que irá incidir sobre as células físicas, fazendo-as adoecerem. Então, o adoecimento natural, estamos falando aqui das doenças que o homem traz na sua própria natureza, todas essas enfermidades advêm do nosso perispírito. Mas, naturalmente, que elas não surgem aí por um acaso, elas são decorrentes das nossas atividades psíquicas, da nossa vida emocional e dos nossos pensamentos e também dos nossos atos, quando nós decorremos contra a lei do amor. Aí nós ferimos a nossa consciência e, consequentemente, nós adulteramos o nosso perispírito e, assim, no terceiro tempo, nós iremos transmigrar essas perturbações para o corpo físico. Gilson, e as pessoas que desencarnam com doenças graves no corpo físico, elas têm o perispírito limpo tão logo aportam a dimensão espiritual? Infelizmente, não se pode considerar isso como uma generalização. Nós sabemos, André Luiz nos explica, que o corpo físico é uma espécie de filtro milagroso, como diz André Luiz, um carvão divino que retém em suas malhas as impurezas que trazemos no nosso perispírito, sanando-o. Essas palavras estão no livro Entre a Terra e o Céu, de André Luiz. Portanto, o processo de adoecimento do corpo é, na verdade, uma limpeza do perispírito. O nosso perispírito está libertando-se dos seus mananciais mórbidos, dos seus nichos fluídicos acumulados em experiências anteriores de vida. Mas muitas vezes uma determinada enfermidade pode não ser suficiente para nos fazer drenar completamente o manancial da enfermidade. Nesse caso, o perispírito pode transportar para além do túmulo as suas lesões, que irão aguardar futuras encarnações para novamente se libertarem, livrarem-se, né? Portanto, há enfermidades que se completam e o indivíduo, de fato, sana as suas perturbações perispirituais, limpa as suas malhas perispirituais e desencarna completamente livre de qualquer adoecimento. Mas esse fenômeno guarda relação também com o psiquismo do homem. Às vezes, determinadas pessoas, elas se fixam tanto nas suas enfermidades, tão mentalizam com força, né? com intensidade a sua doença física, que o perispírito fica impregnado com aquelas perturbações que, na verdade, não se justificariam. Então, o indivíduo pode falecer e continuar nutrindo os seus mesmos sintomas, as suas mesmas queixas, enquanto que, na realidade, ele não necessitaria permanecer nutrindo essas doenças depois da desencarnação. Sobretudo indivíduos que desencarnam motivados por intensa revolta, por uma não aceitação do processo mórbido, uma não compreensão de que ele traz uma finalidade. Esses indivíduos, então, podem, infelizmente, continuarem padecendo das mesmas doenças após o desenlace. Como melhor compreendermos o processo pelo qual o perispírito adoece? Pois bem, Marcelo, aí nós chegamos no ponto capital do nosso assunto hoje. Para compreendermos a natureza das enfermidades perispirituais, nós precisamos compreender certos detalhes do perispírito que, de certa forma, dentro da nossa doutrina, ainda nos são novidade. Essas informações que nós vamos trazer para vocês estão na obra Evolução e Dois Mundos, de André Luiz.
mas sabemos que trata-se de uma obra de difícil acesso. As informações estão ali, mas por vezes precisamos ler, diversas vezes meditarmos para extrairmos esses ensinamentos. Então, para compreendermos o processo básico capaz de adulterar a forma do perispírito e fazê-lo adoecer, nós temos que compreender que o perispírito não é, de forma alguma, uma entidade estática, estável no mundo espiritual. O indivíduo não desencarna, ele então projeta-se no mundo do além com a sua conformação perispiritual, e aquela conformação perispiritual não é estável até a próxima encarnação. Não, o perispírito ele é suscetível de uma movimentação, é um organismo essencialmente dinâmico. Então, nós temos que nos inteirar daquilo que nós chamamos de ciclo perispirítico. O perispírito ele é uma entidade cíclica, ele se recicla. O que se trata essa reciclagem do perispírito? Para compreendermos essa reciclagem, nós devemos entender que todas as energias do universo, elas movimentam-se em dois tipos fundamentais de pulsos. As energias do nosso universo, elas ou são contráteis ou são expansivas. Ou seja, elas centralizam em si mesmo ou elas se descentralizam do seu ponto de origem, né? Então nós identificamos no nosso universo dois movimentos fundamentais, um movimento de contração e um movimento de expansão. Assim, vamos identificar esse movimento no nascimento de uma estrela que concentra-se para gerar energia e calor, né? Através da força gravitacional, e depois expande no seu movimento de crescimento e desenvolvimento. Vamos encontrar esse movimento numa galáxia que, da mesma forma, concentra e expande, irradia-se, produzindo sóis. Vamos encontrar, então, essas duas forças em todos os fenômenos universais. Os próprios organismos vivos estão subordinados a um movimento de condensação e um movimento de descondensação, né? Um movimento de expansão e um movimento de centralização. Por exemplo, o nosso corpo físico se desenvolve vertiginosamente a partir de uma célula germinada, um óvulo, e cresce até uma determinada instância para depois contrair-se até o fenômeno da morte, degenerar-se. Aí então nós entendemos que o corpo físico ele é essa entidade cíclica. E a própria natureza, em todos os seus ciclos, nos mostra esse movimento, como a água que se expande para evaporar e concentra-se para novamente se liquefazer e condensar-se, até mesmo solidificar-se. Então, esse movimento representa a dança do universo. Ora, o perispírito está subordinado a estes dois movimentos. O perispírito ele sofre um movimento de condensação em si mesmo e um movimento de dilatação. André Luiz nos deixa isso muito claro no último tópico do 2º capítulo do livro Evolução em Dois Mundos. Esse tópico está intitulado O Corpo Perispiritual Depois da Morte. Então André Luiz nos diz mais ou menos assim, que o perispírito, na erraticidade, ele é suscetível de sofrer o movimento de desgaste natural que o leva a um movimento de concentração, chamado restringimento perispiritual ou miniaturização perispirítica. Então, neste instante, o perispírito se condensa, se concentra em si próprio, ele sofre uma redução dimensional nos instantes que precedem a reencarnação. Então aí nós vemos o perispírito restringir-se, condensar-se. O perispírito, então, ele se conecta a um óvulo fecundado
e nesse instante o perispírito vai sofrer um movimento contrário, um movimento de dilatação, de expansão das suas energias. E André Luiz nos fala exatamente isso, que o perispírito ele se restringe nos momentos que precedem a reencarnação para depois expandir-se no desenvolvimento embrionário. Então aí nós assistimos uma verdadeira explosão do mundo celular, em que uma única célula, em 9 meses, se transforma em 10 trilhões de células. É um verdadeiro Big Bang biológico. Mas esse Big Bang biológico, essa expansão orientada, que é o movimento embrionário, nada mais é do que o perispírito que condensou-se, como a mola que nós esprememos e soltamos, e o perispírito se infla novamente. Ele se expande novamente e no seu movimento de expansão ele vai absorver ou vai, digamos, ele vai estimular o crescimento celular. Então assim, a célula vai trabalhar ativamente para multiplicar-se, os tecidos vão se desenvolver, os órgãos vão crescer, o organismo todo, então, vai inflar-se, digamos assim, até mais ou menos a metade da vida humana, quando o perispírito novamente vai se contrair. Ele começa a minguar-se novamente, e essa contração perispiritual irá promover a degradação orgânica. O organismo entrará em movimento de dissolução da sua matéria biológica, as células vão degenerando, vão morrendo e o organismo vagarosamente vai decaindo até o processo da morte completa, quando termina a contração perispiritual. O indivíduo desencarna e o perispírito, após a desencarnação, irá experimentar nova expansão. O perispírito será refeito novamente no mundo espiritual, irá desenvolver-se novamente e atingindo nova plenitude para outra vez contrair-se. Então nós assistimos assim um fenômeno que chamamos ciclo perispirítico, o perispírito contraindo-se e expandindo-se. Por isso nós vamos encontrar desde Kardec no Livro dos Médiuns, informando-nos que o perispírito se contrai e se dilata. E André Luiz nos diz então, conforme determinamos aqui, no segundo capítulo de Evolução em Dois Mundos, ele nos explica esta ciclagem do perispírito, o perispírito contraindo-se e o perispírito dilatando-se. E esse fenômeno se dá, como disse, em obediência a um fenômeno universal, não é próprio do perispírito, é próprio de todos os fenômenos universais. Gilson, e esses ciclos podem então se alterar e como se daria esse processo? É exatamente aí que nós vamos considerar o adoecimento do perispírito, Marcelo. É na adulteração desse ciclo perispiritual. Então nós vamos assistir a 2 movimentos importantes que vão levar o perispírito a adoecer. Um exagero do movimento de contenção do perispírito e um exagero do movimento de dilatação do perispírito. Aí está a chave para compreendermos a maior parte das patologias que acometem o perispírito, sobretudo depois da nossa morte. E novamente recorremos a André Luiz neste mesmo parágrafo, o último tópico do 2º capítulo do livro Evolução em Dois Mundos. Aí André Luiz nos explica que esses 2 movimentos básicos do perispírito, que são movimentos naturais, podem se alterar. Ou seja, o perispírito pode sofrer um processo que André Luiz chama de hipodinamia, subordinada à degradação da mente, às quedas morais, e o perispírito pode sofrer uma hiperdinamia. E logo André Luiz explica novamente, utilizando-se de outras palavras, diz ele que estes 2 movimentos de hipo ou hipertensão das forças que movem o organismo sutil estão na alçada da nossa mente. Então é a nossa mente que pode adulterar esses 2 movimentos, fazendo-os exaltarem-se.
Portanto, vamos nos fixar nestes dois termos utilizados por André Luiz: a hipodinamia do perispírito ou hipotensão das forças perispirituais, e eu prefiro usar o termo hipotrofia das forças, ou a hipertensão ou hiperdinamia das forças perispirituais. Esses dois movimentos desequilibrados é que irão fazer o perispírito adulterar a sua forma, ou seja, o perispírito pode restringir-se além do normal ou restringir-se no momento inadequado, como pode também sofrer uma dilatação mórbida além dos limites naturais. Portanto, nós podemos funcionar o nosso perispírito a mais ou a menos. E vamos logo considerando com você que é uma proposta de cunho teórico, isso é uma teoria espírita muito interessante, porque a partir daí nós vamos entender que quando o perispírito sofre uma orientação hipertônica ou hiperdinâmica, ele irá gerar um campo mórbido, hipertônico em nós. E este campo hipertônico, incidindo sobre as nossas células físicas quando estamos encarnados, irá fazer com que essas células físicas trabalhem a mais, cresçam exageradamente, funcionem em excesso, gerando todas as doenças que no catálogo médico são antepostas a palavra hipertensão, hipertireoidismo, todas os hiperfuncionamentos, as hipertrofias orgânicas, cuja enfermidade básica é um tumor, seja de natureza benigna ou maligna. O tumor é um exagero do crescimento celular promovido por um campo perispiritual hipertônico, hiperdinâmico. E, ao contrário, as doenças hipotróficas, doenças degenerativas, em que o corpo físico perde a capacidade de trabalho, trabalha menos, as células se reproduzem a menos, e o organismo perde massa, ele ulcera, ele degenera, a célula morre antes do tempo, então gera uma série de doenças que a medicina chama doenças hipo alguma coisa ou doenças degenerativas, hipotróficas. Essas enfermidades são produzidas por um campo perispiritual hipotrófico, porque é o perispírito que sustenta a massa celular e orienta o seu crescimento. Então, onde há um crescimento exagerado, nós podemos identificar uma patologia hipertrófica do nosso perispírito. E onde nós identificamos, então, uma patologia hipotrófica, nós estamos patentemente diante de um campo perispiritual hipotônico, hipodinâmico. Isso é muito interessante porque nos dá uma coerência para as patologias humanas, não é? E sabemos por que determinado órgão entende de crescer a mais. Ou seja, esse funcionamento vai muito além de um determinismo genético puro e simples. Ele é determinado, na verdade, pelo nosso tônus vibratório, pelo nosso campo perispiritual. Daí a importância de nós entendermos esta questão. Então resta a pergunta: por que que o nosso perispírito se faz, hiperdinâmico ou hipodinâmico? O que leva o perispírito a este comportamento adulterado? Aí está a chave de compreendermos a questão. E nós sabemos, evidentemente, que o nosso perispírito responde de imediato às intenções do espírito, à vontade do espírito, porque a nossa mente, na verdade, em última instância, é quem orienta o perispírito. Então, quando a mente do homem está funcionando a mais, ou seja, o psiquismo se hipertrofia, é exatamente quando o perispírito irá gerar essa hipertonia.
Então, a adulteração hipertônica do perispírito segue-se a uma conduta hipertrófica do ser. O que é um ser hipertrofiado? Um ser hipertrofiado, o ser humano hipertrofiado, é aquele ser humano que vive em função do seu ego. Ele tem um ego engrandecido. Então, é um indivíduo que vive um egoísmo em exagero. Nós chamamos isso de hiperegotismo. Então, esse exagero do egoísmo, esse excesso de egolatria, que muitas vezes faz do indivíduo um indivíduo arrogante, prepotente, orgulhoso, um indivíduo que espezinha o outro, que se põe acima do outro, se sente mais do que o outro, esse indivíduo é que irá hiperdinamizar o seu perispírito, fazendo com que os campos perispirituais se tornem hipertônicos. Então, nós compreendemos muito bem assim e associamos a hipertonia perispiritual à atitude do homem, a atitude de egolatria do homem, egolatria que leva à maldade do homem, porque através da maldade o homem espezinha o outro, elimina o outro, assassina o outro, sobrepõe o outro, explora o outro. Essas são as atitudes fundamentais que nos vão levar ao adoecimento hipertrófico. E a atitude hipotrófica da mente? Nós vamos compreender a atitude hipotrófica da mente quando nós compreendemos que este funcionamento perispiritual, ele se compara a um pêndulo. O pêndulo funciona dentro de leis físicas exatas, de tal forma que se você subir um dos lados do pêndulo além dos seus limites, o outro lado irá compensar, aumentando também os seus limites. Então, nós funcionamos dentro dessa dinâmica perispiritual, em que se você lança as forças perispirituais no movimento hipertrófico, hiperdinâmico, você terá que compensar esse movimento no segundo tempo. Então, o perispírito irá, no segundo tempo, exagerar o movimento hipotônico, que é um movimento natural, mas ele será exagerado. Ele ocorrerá antes do tempo, por rebote, por reflexo, por lei de ação e reação. Então você hipertonizou o perispírito, no segundo tempo você irá hipotonizar o perispírito, por resposta da lei de Deus, que é a lei de equilíbrio. Então nós vamos vivenciar a hipotonia perispiritual como um momento de colheita da hipertonia perispiritual. E na hipotonia nós vamos sofrer um desgaste prematuro do corpo físico. Daí o corpo físico irá acelerar os seus processos degenerativos, originando doenças hipotróficas, ulcerativas, com perdas de massa, os órgãos entram em baixo funcionamento, porque aí será questão, então, simplesmente de uma resposta do equilíbrio da lei. Agora, estes movimentos vão migrar para o mundo espiritual. No mundo espiritual, o movimento de hipertrofia e hipotrofia do perispírito vão gerar patologias muito sérias, porque o perispírito, como eu disse anteriormente, é muito mais suscetível de responder à mente do homem. Então, o ser que desencarna numa postura hipertrófica, hiperegóica, movido por excessivo egoísmo, ele vai continuar no mundo espiritual movido por esse embalo. Então, o seu perispírito vai gerar perturbações da forma que são aquilo que nós chamamos de megalomorfias. Morfo é forma, megalo é um exagero. Então, nós vamos assistir no mundo espiritual indivíduos megalomórficos, em que o seu perispírito ele vai se amoldar numa conformação exagerada. Então, os megalomorfos, de modo geral, eles se tornam bestializados, eles geram conformações bestiais, né, que nós chamamos de zoantropias, né, licantropias, que são formas perispirituais monstruosas, né, são indivíduos avolumados numa apresentação mórbida e doentia. Então,
A conformação bestial do perispírito, ela se segue às intenções bestializadas do homem, as intenções do seu egoísmo mórbido, né? Onde ele se porta de uma forma selvagem, né? Ele desconsidera o outro, o bem do outro, né? Nutre apenas o desejo do seu próprio bem. Então ele vai alterar a conformação do perispírito nesta situação. O André Luiz nos apresentou aquele caso dos ovoides. E que condição é essa e como se chega a essa condição? Agora está fácil de entendermos, né? Para quem está nos acompanhando, fica extremamente claro compreendermos a patologia do ovoide, né? Que chamamos de ovoidização, que é uma das patologias que mais suscita a curiosidade do estudioso do espiritismo e valeria a pena, né, nós estarmos conversando um dia aqui só sobre ovoidização, sobre todos os mecanismos de ovoidização, porque o tempo aqui não nos permite entrarmos nas minúcias desse processo, estudarmos a fisiopatologia da ovoidização, né? Então fica aí essa notícia de que o assunto admite outras abordagens mais avançadas. Mas nós consideramos a ovoidização um restringimento perispiritual que se dá além das medidas e no tempo inadequado. Portanto, a ovoidização é uma grave perturbação da forma perispirítica, onde o perispírito perde a forma humana e se transforma numa espécie de um ovo, do tamanho aproximado de um crânio humano infantil, com a exata aparência de um globo, e o perispírito desfaz a sua conformação habitual, motivado então por um intenso movimento de compactação, de restringimento ou miniaturização despropositada fora do instante preciso, porque esse movimento ele vai acontecer de forma natural na encarnação. Quando o espírito vai encarnar, o perispírito sofre esse processo, mas logo ele se expande novamente. Mas há ocasiões em que o indivíduo desencarna movido por um pulso hipotrófico muito intenso. Por exemplo, indivíduos altamente depressivos e que chegam ao quadro de autodestruição, se suicidam. Esses indivíduos correm um sério risco de, após a desencarnação, continuarem esse movimento hipotrófico do perispírito. O perispírito não se refaz adequadamente depois da morte e o espírito ovoidiza, em decorrência deste verdadeiro catabolismo perispiritual. Gilson, agora a literatura espírita conta também aqueles casos de espíritos ovoidizados, né, os ovoides, que eles colam em outros espíritos, ou melhor dizendo, em outros perispíritos e ficam ali sugando energias. Como é que é isso? O ovoide, na verdade, é um parasita. É um parasita espiritual. O ovoide ele sobrevive sugando energias do psiquismo humano, do campo mental do homem. Então, eles são atraídos por seres humanos, eles se acolam na psicosfera do ser humano e ficam ali sugando energias psíquicas e podem provocar sérios danos ao ser humano. Mas eles se fixam também em entidades desencarnadas. Nós encontramos no livro Libertação André Luiz descrevendo-nos no mundo espiritual entidades carregando esses ovoides acoplado às suas psicosferas, né? Porque eles se tornam parasitas, né? Embora eles tenham um metabolismo exíguo, eles, na verdade, eles absorvem energias da esfera humana, né? Então eles ficam acoplados a entidades encarnadas ou desencarnadas, né? Mas o assunto é vasto e exige um estudo mais completo, porque de repente as pessoas ficam com medo aí de estarem, né, com uma contaminação ovoidal, né? Ovoidal. Mas eu te pergunto ainda o seguinte, esse movimento do ovoide se fixar numa pessoa, ou num espírito encarnado ou desencarnado, ele o faz conscientemente? Não. Como é que é esse processo dessa união, Esse processo obedece a leis de afinidade, né? Somente mediante uma afinidade
de intenções, né? Então, há necessidade de um conúbio muito especial para que se dê esse processo, né, de obsessão ovoidal, né? E, de modo geral, são pessoas que estão perturbadas, pessoas, né, que já têm uma aura comprometida, né? E esses seres se acoplam a esses indivíduos. Então, de forma alguma, não são todos os seres humanos que estão suscetíveis, né, desse parasitismo ovoidal. Né? E o caso do suicida, por exemplo, porque ele interrompe aquele ciclo natural de expansão e contração perispirítica que você explicou. Então, o suicida que interrompe esse ciclo, como é que fica a situação do seu perispírito? Vejo que você compreendeu muito bem, Marcelo, porque aí está o cerne da questão. O suicida, ele interrompe essa ciclagem perispiritual natural. Então, ele compromete a expansão do perispírito após a morte. O perispírito do suicida fica minguado, digamos assim. Ele fica desenergizado. Ele não tem energia suficiente para fazer essa expansão e permanecer um longo tempo na erraticidade no mundo espiritual, né? Então, eles sofrem uma série de dificuldades. É claro que há diversos tipos de suicídio, né, Marcelo? Sim, claro. É claro que isso não é uma generalidade, mas, de modo geral, isso acontece. Então, o suicida, ele está seriamente ameaçado de ovoidização depois do desenlace, né? E, com frequência, é um dos mecanismos que levam à ovoidização, porque existem outros mecanismos que levam à ovoidização, né? Como a fixação no mal, o monodeísmo no mal, né? Então, os dragões, né, chamados assim, que vivem no mundo espiritual, fixados em maldades há séculos, eles terminam ovoidizados, né? E nós observamos que, nesse caso, trata-se de um recurso defensivo da lei de Deus para que aqueles indivíduos não perpetuem a maldade. Eles são inibidos, né? Os seus veículos de manifestação condensam-se e eles não podem continuar perpetrando o mal. Então, é um mecanismo de defesa da lei de Deus, né? Então, esses ovoides, eles trafegam pelo mundo espiritual sem aproveitar o estágio pós-mortem, né? E a única cura para o ovoide é a reencarnação. São encaminhados a processos reencarnatórios, são processos reencarnatórios difíceis, muitas vezes eles levam a reencarnações frustradas, a abortos espontâneos, né? A malformações inviáveis, para tornar a carne, a fim de refazerem o seu perispírito e sanarem essa perturbação da ciclagem do perispírito. Essa recomposição perispirítica, então, ela se dá aos poucos, às vezes em vários ciclos reencarnatórios. Exatamente, e demanda sérios prejuízos para o espírito. Por isso é uma das patologias mais graves, né, que acomete o homem depois da morte, a ovoidização, né? Bastante grave. Lembrando para você que ela começa na hipertrofia exagerada. A hipertrofia exagerada remete para a hipotrofia e o indivíduo depois, utilizando a sua própria vontade, ele vai exagerar esse movimento hipotrófico, levando à autodestruição, à autodegradação. Né? E aí ele não consegue recuperar o ciclo, suicida, se destrói e aprofunda o movimento de hipotrofia do perispírito, deteriorando a forma. O perispírito, então, se condensa em si, se encista, não é verdade? Uhum. Então, é um mecanismo, né, que ele se compara ao que nós identificamos na natureza, através de bactérias, protozoários, alguns répteis, né? Quando as condições são adversas, eles se insistam. Isso acontece com alguns seres biológicos mais simples, né? Eles se insistem, outros hibernam, outros entram em estado de latência, né? Há répteis que entram em estado de latência e podem sobreviver muito tempo sem alimento, né? Uma aparente morte. Então, é exatamente o mesmo estágio que o perispírito entra. O espírito entra em latência. Ele encontra condições muito adversas para sobreviver, então ele se concentra, o indivíduo mergulha em si próprio, foge da realidade e internaliza-se em sua própria consciência, né? Morre para o exterior. Por isso muitos chamam a ovoidização de segunda morte, né? Em que muitos espíritos desencarnam movidos por pulsos hipotróficos e não querem continuar a viver depois da morte, ovoidizam-se.
Ó, Gilson, então, o que nós devemos fazer, né, para nos precavermos contra esses terríveis males das deformações e patologias do perispírito? Este é o segredo, né? Porque acredito que muitos daqueles que estão nos ouvindo podem estar temerosos de que um dia venham a sofrer um processo deste, né? Tanto a zoantropia, que é o exagero da forma, né? Quanto a ovoidização, que é a redução da forma. E reforçamos que tudo começa na malfadada aventura do egoísmo e do orgulho, quando o indivíduo se alimenta com forças espirituais adulteradas, porque elas vão contra a lei do amor. Então, essas forças hipertróficas adulteradas é que, na verdade, desencadeiam o processo tanto das megalomorfias, os exageros da forma do perispírito, as hipertrofias, e no segundo tempo levam à hipotrofia, né? A perda da forma. Portanto, tudo começa nas nossas condutas, nos nossos pensamentos e nas nossas ações. Nós, então, devemos nos vigiar para vivermos verdadeiramente a recomendação evangélica, que é a maior proteção possível contra estes males. A questão 785 do Livro dos Espíritos, Marcelo, é interessante, porque Kardec pergunta aos espíritos qual é o maior obstáculo ao progresso humano. E os espíritos respondem categoricamente que o maior obstáculo ao progresso humano é o egoísmo e o orgulho. E nós paramos para pensar, né? Mas por que um indivíduo movido por orgulho e egoísmo, ele se faz, né, um obstáculo ao seu próprio progresso? Porque muitas das vezes o indivíduo orgulhoso, prepotente, é aquele que vai adiante no progresso, é aquele que, né, galga os patamares, né, da sociedade, chegam aos postos mais elevados, indivíduos movidos por ganâncias, por ambições, né, por egoísmos, são os mais poderosos da nossa sociedade, não é verdade? Aí você pergunta, mas como? O orgulho e o egoísmo parecem ser o combustível propulsor da personalidade humana, não é? E há mesmo correntes da psicologia que acham que nós precisamos de uma cota de amor próprio, né? De egoísmo, para nos atirarmos e vencermos a luta pela vida. Mas agora nós estamos entendendo que se nós alimentarmos esses sentimentos hipertróficos, eles nos levarão à hipotrofia e, consequentemente, obstaculizarão o nosso progresso, porque irão corroer as nossas potencialidades pelo segundo tempo do movimento, porque aí nós caímos no estado oposto. Por isso nós voltamos ao Evangelho. No Evangelho tem uma lição muito interessante, que Jesus é procurado pela mulher do Zebedeu, né? Mulher do Zebedeu, mãe de Tiago e João, né? Atira-se aos pés de Jesus, e Jesus, conhecendo a natureza humana, pergunta a ela: mulher, o que quereis? Então ela pede ao Cristo para que os seus filhos sente-se um à sua direita e outro à sua esquerda no reino. E Cristo admirou-se daquela pergunta, né? E fez outra pergunta: mas poderão eles beber do meu cálice, serem batizados do batismo que eu hei de ser? Os dois estavam presentes, assim como também os 10. E os dois logo respondemos: poderemos. E Cristo disse: eu sei que poderão, e não me compete, no entanto, sentarem-se à minha direita ou à minha esquerda, compete ao Pai. E nesse instante os 10 estavam presentes e colocaram-se indignados com os dois, porque os dois estavam querendo ser maiores do que eles. Estavam querendo ocupar os primeiros lugares no reino. Então Jesus reuniu os seus discípulos, ou seja, afastou-se da multidão para transmitir a eles uma importante lição. E o que Cristo disse? Olha, aqui na terra, os
Os governadores mandam nos seus vassalos. Os senhores têm autoridade sobre os seus servos. Mas não sejais assim entre vós. Aquele que quiser ser o maior, que seja o menor entre todos. Porque aquele que for o maior, este será o menor. Então, Cristo estava nos dizendo que se nós alimentarmos essa prepotência mórbida, nós vamos terminar no polo oposto, deteriorando as nossas potencialidades. Por isso Cristo disse, aquele que se exaltar será humilhado. Será humilhado através da autodegeneração. Ou seja, é um mecanismo natural o processo. Natural. Está embutido na lei de Deus. Está embutido na lei de Deus. Então aí a gente segue a depressão, Marcelo. O indivíduo se deprime sem saber por quê, ele corrói os seus potenciais, entra num estado de desânimo, de apatia, perde a autoestima sem se saber por quê. Ele está sendo movido por essas forças hipotróficas consequentes à hipertrofia. Por isso o Cristo disse, né? Aquele que se exaltar será humilhado. O Cristo hoje diria, possivelmente, aquele que se exaltar no egoísmo, no orgulho, será um deprimido. Aí a gente entra num outro estudo, que são as raízes espirituais dessa doença, que é a depressão, né? Portanto, o recurso está no equilíbrio. Não sermos nem maiores nem menores do que ninguém. Sermos iguais, amarmos o outro como nós amamos, né? Desejarmos que o outro seja tão grande quanto queremos ser grande. Aí está o segredo da lei de Deus para que nós possamos impor um equilíbrio às nossas forças perispiríticas e nos mantermos no máximo equilíbrio possível, né? Tem um outro exemplo do Evangelho, né? Quando Jesus encontrou-se com os discípulos que voltavam de Cafarnaum, e Jesus, percebendo o que havia acontecido, perguntou a eles, né, que viestes discutindo pelo caminho. Os discípulos se envergonharam, porque pelo caminho eles estavam discutindo qual deles era o maior. Então Cristo deu exatamente a mesma lição. Aquele que quiser ser o maior, este será o último de todos. É quando Cristo fala, aquele que se exaltar será humilhado, né? E ele completa que para que a gente entre no reino de Deus, nós devemos ser pequenos como uma criança, né? Simples, né? Essas lições estão no Evangelho segundo o Espiritismo, né? É o capítulo Bem-aventurado os pobres de espíritos, né? Ali está muito bem dito. Um dos tópicos desse capítulo é exatamente aquele que se exalta será rebaixado. E os Espíritos têm uma lição estupenda que nos ensina isso, né? Que quando nós experimentamos esse movimento de rebaixamento, de autodegradação, seja do nosso psiquismo ou do nosso próprio corpo, nas doenças hipotróficas, é porque nós vivemos um movimento oposto no momento anterior. Às vezes em outra existência, Marcelo, porque assistimos frequentemente o indivíduo já nascer com pulsos hipotróficos. Ele já nasce assim, sem que se saiba por quê, né? Ele está respondendo a uma outra existência prévia em que ele viveu um movimento mórbido hipertrófico de sua personalidade, né? Então a nossa personalidade é cíclica e com isso ela perturba o perispírito, e perturbando o perispírito perturba-se o corpo. E se o indivíduo está desencarnado, ele vai perturbar a sua conformação espiritual. Então o segredo de tudo está no comportamento respeitoso e amoroso do ser humano. Portanto, o Evangelho é o remédio que nos previne contra essas perturbações, essas graves perturbações. É a prática constante do Evangelho, né? Desejando para o outro todo o bem que nós desejamos para nós mesmos. Aí nós equilibramos as forças. Cristo era de uma sabedoria estupenda. Ele sabia que isso não era um simples lustre moral para o ser. É um recurso de saúde, de equilíbrio, de bem-estar, né? Muito bem, Gilson. Então, agradecemos novamente mais esta sua participação, viu? Nós é que agradecemos, Marcelo. Agradecemos a todos vocês que nos assistem e pedimos a Jesus que nos ajude, né, a vivermos da forma condigna, dentro de uma moral máxima possível para nós, para que mantenhamos o nosso equilíbrio, né? E possamos nos prevenir contra essas graves patologias do perispírito. Muito obrigado. Então, o que achou desta entrevista? Dê a sua opinião acessando o Fale Conosco. Até breve!